Mais uma vez, bom dia a todos. Agora chegou um momento especial de compartilharmos a palavra de Deus. Deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera. Para que o pastor Fernando possa ficar num bom foco, visto que estamos gravando ao vivo e nós procuramos apresentar o melhor para o Senhor. E em segundo passo, também apresentar a você que está assistindo o nosso culto aí no celular, possa também assistir com toda a precisão das imagens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha esposa lembrou do cântico que de certa forma serviria de fundo musical para estarmos pregando essa palavra que vamos trazer neste momento. Amém? Por gentileza, abram suas Bíblias em Gênesis 15. Gênesis 15, que assim nos diz. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco será em minha casa e herdará, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. E o Senhor lhe disse: Não será o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Vamos agora no versículo 9 em diante. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida colocou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado, as aves, porém não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Nós te amamos, nós te adoramos e te engrandecemos. Neste momento tão especial em que a tua palavra foi citada, nós solicitamos que o teu Espírito, o mesmo Espírito que te ressuscitou dentre os mortos, seja conosco neste momento e nos dê a inspiração, e nos dê, Pai Santo, a palavra que vai nos edificar nesta manhã. Te suplicamos, te pedimos, ó Pai, atua por meio desta palavra que é motivadora, que capacitou Abraão a continuar peregrinando, que capacitou a Abraão a crer nas promessas, e assim se cumpriu essas promessas a serem consolidadas até os dias de hoje, e que se estendem até os dias de hoje às nossas vidas, a nós que somos cristãos, amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, te pedimos, atua poderosamente pela pregação desta palavra e nos torna perseverantes, assim como Abraão foi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam repelidos e afugentados todo espírito imundo contrário
a pregação da Tua palavra, em nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, Pai. Usa a minha vida como canal da Tua comunicação, assim eu te peço. E glorifico o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Algo muito importante nós observarmos neste texto é que Abraão, ele abriu mão da posição que ele tinha, das condições financeiras que ele tinha, de todo o status e toda a comodidade e o conforto que ele tinha em Ur dos Caldeus, para obedecer o chamado de Deus. É algo muito difícil nos dias de hoje, principalmente para aqueles que possuem muito dinheiro, para aqueles que estão em posição de conforto, aceitar o chamado de Deus e viverem uma vida de provisão de Deus, viver na expectativa de Deus, submeter a carne à vontade de Deus, em detrimento das nossas vontades, atender à vontade de Deus, não só para os ricos, mas muitas vezes o chamado de Deus envolve também pessoas da classe média e também pessoas pobres. E algo terrível é quando a palavra de Deus nos chama e a pessoa está lá atolada no pecado, ganhando muito dinheiro. Não é uma tarefa fácil dizer não quando o nosso pecado tem redundado em lucro e ostentação para o nosso ser, que é atraído pelas coisas aqui da terra. Mas se você quer salvar a tua alma, aceite, não resista ao Espírito, como foi citado no texto que é o viés ideológico da remanescente cristã de Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A meta do Senhor é te salvar. A meta do Senhor é ter urgência em salvar a tua alma, salvar a tua vida e te colocar no reino dele, para que você já possa viver. Quem aceita o Senhor Jesus Cristo já passa a ser, de certa forma, um súdito eterno do Rei. A morte aqui nessa terra será apenas um detalhe. Você já estará com o Senhor para sempre, se você assim o aceitá-lo, se você não resistir ao Espírito Santo. E Abraão, ele aceitou. O Senhor o chamou, o Senhor o comissionou, entregou a ele a revelação de um plano de torná-lo grande, de galardoá-lo, de que ele seria o pai de uma grande nação e por meio desta nação abençoar todas as nações da terra. Então, quando Deus te chama, ele tem um projeto. A princípio, salvar a tua alma. Em segundo plano, construir um projeto. Às vezes, na igreja em que você frequenta, como líder de uma igreja, como missionário, como alguém importante, como uma peça de um xadrez que é assim manipulado por Deus, de fundamental importância na empresa ao qual você trabalha. Deus quer fazer a tua luz brilhar. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela tem um objetivo que vai engrandecer a Deus. Não tenha dúvida alguma quanto a isso. O Senhor quer te abençoar. Mas talvez o maior desafio quando aceitamos o projeto de Deus é quando começa a se perdurar por muito tempo. Deus nos entrega promessas, enche o nosso coração de esperança no dia em que Ele se manifesta a nós por meio da palavra, por meio de uma revelação de alguém usado por este dom, ou lendo as Escrituras, e de repente o tempo começa a se tornar nosso inimigo, porque o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, e Deus muitas vezes não trabalha a curto prazo, Ele trabalha para cumprir aquele projeto a longo prazo. E trabalhar a longo prazo é algo que realmente, muitas vezes, envolve a abnegação e a resiliência da nossa vida. Abnegação e resiliência são fatores fundamentais para o grande servo de Deus, para alguém que quer ser grande diante de Deus. Que resiliência é a capacidade de manter a nossa integridade e os valores de Cristo inserido pela palavra e pelo Espírito Santo em nossas vidas, mesmo sobre forte tribulação. Você passa por lutas, perdas, dificuldades, aflições, e mesmo assim você continua declarando
que Jesus Cristo é o Senhor. Você passa muita dificuldade, mas mesmo assim, a tua boca continua confessando. Mesmo diante da espada e sendo ferido por essa espada, você continua declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então Abraão se encontrava diante desse dilema. Ele atendeu o chamado de Deus. Ele entendeu e assim continuou, atendeu e entendeu e assim continuou prosseguindo para cumprir o projeto de Deus. Mas os anos foram se passando. Ele saiu de casa numa certa idade e ele foi envelhecendo diante da sua peregrinação. A sua mulher também já foi atingindo uma certa idade e aí ele começou a questionar. Os questionamentos sempre surgem em meio à peregrinação. Como Deus vai cumprir esse projeto de formar uma nação se nenhum filho eu tenho? Dá para entender que Abraão ele fica bolando, inculcando uma estratégia. Quando Deus aparecer para mim de novo, eu vou bombardeá-lo com questionamentos e vou lançar diante de Deus aquilo que a minha mente está pensando que o Senhor vai utilizar para assim concretizar o seu plano de tornar a minha vida e trazer da minha vida uma grande nação. Eu como patriarca de uma grande nação. E quando Deus aparece a ele, nós vemos que Deus logo trata com a ansiedade e os temores que ele estava vivendo. Veja que Deus trata aí no versículo 15, 1. Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo. Abraão não só tinha esses questionamentos acerca por que demora tanto, por que tanto tempo a esperar, mas ele também tinha algo que ocorreu, alguns antecedentes que ocorreram aí no capítulo 14 e que o deixavam ainda um tanto que perplexo. Veja aqui a união, a junção de dois problemas, né? De certa forma ele obteve uma grande vitória no capítulo 14, quando ele juntou 318 dos seus servos e assim saiu em resgate de Ló, do seu sobrinho Ló, que fora, de certa forma, saqueado, a sua fazenda, os seus bens foram saqueados por alguns dos reis que conflitaram. Naquela época se formavam grandes cidades-estado, e essas cidades-estados, para atenderem a demanda da população que crescia nestas cidades-estados, eles se coligavam e agiam como saqueadores de outras cidades-estados, aparelhando seus exércitos, e assim pilhavam as outras cidades para atender as demandas de suas cidades. E em meio a 5 cidades-estados contra 4, ocorrendo um grande conflito, a fazenda de Ló, ali nas campinas de Sodoma e Gomorra, receberam uma terrível incursão e foram saqueadas. Quando Abraão sabe dessa situação, que o seu sobrinho fora saqueado, ele elabora esse projeto para salvar o seu sobrinho Ló. Algo interessante que eu gostaria de citar nessa mensagem, referente ao capítulo 14, existe uma passagem muito enigmática, quando o rei de Salém, o rei da antiga cidade, a cidade primitiva que seria Jerusalém, a capital de Israel, era um homem temente a Deus, chamado Melquisedeque. Naquele momento de guerra, onde havia o conflito entre os 5 reis contra 4 reis, todos esses reis fizeram a invocação dos seus deuses em busca de proteção na grande batalha, tanto para roubar como para se proteger daqueles que voltavam agora para retalhar e em busca de resgatar o que foi saqueado. Eles fizeram menções dos seus deuses, fizeram alianças, buscaram a proteção dos seus deuses, mas algo interessante é que Abraão fez aliança com os reis que foram saqueados e ele faz menção do nome do Senhor. Antes de ir para a batalha, ele invoca o nome do El Shaddai, do Deus que o comissionara, do Deus que o chamara para sair da sua parentela e para cumprir o propósito de formar dele uma grande nação e abençoar todas as nações da terra. Nessa cidade de Jerusalém habitava o rei de Salém. Com certeza o rei de Salém ficou sabendo por meio de mensageiros que Abraão obtivera uma grande vitória
e que ele invocara o nome do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que Melquisedeque adorava e cultuava. Vemos que Melquisedeque prepara ali nas suas carroças de suprimento pão e vinho para se alegrar com Abraão depois da grande vitória. Olha que coisa maravilhosa, quando você invoca o nome do Senhor para os seus empreendimentos, quando você invoca o nome do Senhor e suplica a interferência de Deus nos seus empreendimentos, o Senhor atua na tua vida, o Senhor te dá a vitória, Ele interfere na tua luta, Ele envia recursos para que você seja um vencedor. E vemos que Abraão ali com os seus soldados, os seus servos, os 318, quando estavam ali celebrando a grande vitória, e depois na separação dos despojos, nós não vamos entrar nesse assunto, Melquisedeque vem com pão e vinho para celebrar a grande vitória. Vemos aqui que Melquisedeque, ele é de certa forma um tipo humano do Senhor Jesus Cristo. Ele era o rei de Jerusalém, rei de justiça, que prefigura o Senhor Jesus Cristo, que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele vem com pão e vinho, representando os símbolos do sacramento, a instituição da ceia do Senhor. Algo interessante é que Abraão reconhece nele uma autoridade de Deus ali em Salém, que veio participar da sua alegria, e lhe entrega o dízimo, ou seja, o dízimo dos despojos, como oferta, como dízimo de tudo que ele conquistou. Interessante, né? Muitas pessoas invocam a Deus para conquistarem um emprego, para alcançarem uma posição. Deus abre porta, Deus coloca a pessoa ali naquela posição, e quando a pessoa recebe o seu primeiro salário, esquece de glorificar a Deus, não entrega o dízimo, né? Terrível que nos dias de hoje, alguns pastores ou alguns youtubers ficam pregando contra o dízimo, né? Alguns afirmam que o dízimo era uma prática compulsória, obrigatória da lei. Mas Abraão aqui está no período patriarcal, na dispensação patriarcal. Então, a lei nem havia sido ainda instituída, nem ratificada. Ela virá anos e anos à frente, mais de 450 anos, mais de 500 anos adiante, no período de Moisés, em 1445 antes de Cristo, ali aos pés do Sinai, o povo faz uma aliança com Deus. Então vemos que a lei ela surge muitos séculos adiante, mas lá no passado, o homem chamado por Deus, Abraão, ele entrega os dízimos, independente da dispensação, se é da lei, se é patriarcal. Os homens têm que aprender a serem agradecidos a Deus, terem um coração que engrandece e agradece, e louva e exalta por meio de toda a riqueza que adquirimos, por meio dos bens materiais que conquistamos, porque toda boa dádiva provém de Deus. Esse smartphone que está gravando a nossa mensagem foi produto de doação. Tudo que temos aqui na Remanescente é uma igreja muito simples, pequena, mas é aqui onde nós ministramos as nossas aulas, é aqui onde nós ministramos a mensagem e nossos cultos de adoração, e nós temos que exaltá-lo, nós temos que engrandecê-lo, porque Deus é bom e tem cuidado de nós. Abraão invocou o nome do Senhor nas batalhas, e ele recebeu a interferência e a bênção de Deus nas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão ficou um pouco perplexo, passado alguns dias, quando retornou às suas terras, visto que naquela época, como eu disse, as cidades e estados buscavam atender a demanda dos seus povos. Sua população crescia e eles precisavam pilhar outras cidades para atender essas demandas. Roubavam o gado, pilhavam a lavoura, escravizavam as pessoas para poderem se suprir. E Abraão ficou com medo, né? Às vezes nós recebemos um grande livramento do Senhor, e passado alguns meses, passado algumas semanas, ou às vezes até nem 24 horas depois de termos tido uma grande vitória do Senhor, nós ficamos com medo, porque colocamos os pés na terra, depois da emoção da experiência com Deus, ou ficamos muito revigorados e motivados,
ou às vezes começamos a ficar temerosos passado o tempo, porque Abraão pensou: aqueles povos aos quais foram derrotados vão fazer novas coligações, vão buscar recurso militar e vão incursionar contra a minha fazenda. Ele estava com medo, mas ele se esqueceu da promessa de Deus. Veja que Deus promete: eu serei o seu escudo, no versículo 15, 1 de Gênesis. Eu serei o seu escudo. Deus prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até se concluir o propósito do Senhor, tanto aqui na terra como para sempre nós estaremos com o Senhor. Ele não abre mão de nós, Ele cuida de nós. Por maior que a luta venha contra você, por maior que seja a onda de aflição, o Senhor é maior que a onda, Ele é o nosso escudo. Recite com fé na hora da oração. Quando você se sentir aflito, recite o Salmo 91. O que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então não tem que temer. O Senhor está contigo. Ele caminha com você. Veja algo interessante que o Senhor lhe disse: eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Nós vemos isso nos Salmos, nós vemos isso no livro de Apocalipse. Eis que cedo venho, e o galardão está comigo para conceder a cada um segundo as suas obras. Então não tema. Quando você vence a tentação, quando você foge da tentação, você foge da aparência do mal, se submete a Deus, em detrimento do teu desejo carnal, você prefere obedecer a Deus como José, como Daniel, o Senhor computa, o Senhor escreve no livro da vida, e isso te servirá como galardão para a tua vida. Todas as vezes que você agrada a Deus, ao Espírito Santo, vivendo em santificação, tudo isso é computado para que sirva de recompensa. O que Abraão fez e tudo aquilo que Abraão faria, que engrandeceu ao Senhor, redundará em galardão no dia do Senhor, quando Ele vier recompensar os seus filhos pela vida de dedicação e serviço a Ele aqui na terra. Veja que o Senhor faz outras promessas, né? Diz que iria protegê-lo, que agora não precisava ter medo dos inimigos, do que havia acontecido, da grande vitória, da grande batalha que ocorreu, e que o Senhor deu a vitória, que o Senhor iria recompensá-lo pelo ato de fé, a coragem que ele teve em adorar o Senhor. E depois o Senhor prossegue. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me deste filhos? Eliezer o Damasceno, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Note que Abraão está colocando diante de Deus, como eu disse, parece que ele preparou algumas perguntas, alguns questionamentos a Deus. E eu falo que nós temos que ter essa ousadia depois dos momentos de adoração. Quando chegamos diante de Deus, buscarmos respostas. Quando buscamos estas respostas em oração, quando buscamos estas respostas, buscamos questionamentos diante de Deus, a intimidade que vamos tendo com Deus vai levando o nosso Deus a entregar os seus desígnios a nós. Nós vemos que Enoque andava com Deus e Deus lhe revelava os mistérios vindouros. Ele foi o primeiro profeta, de certa forma, a difundir e a escrever sobre isso, de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, voltaria com os seus santos anjos em poder para estabelecer seu reino eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a intimidade com Deus, de certa forma, implica em que Deus vá revelar os seus mistérios, revelar a sua palavra, revelar acontecimentos vindouros para com a nossa vida e o projeto de Deus que está acoplado, inserido em nossa vida. Veja que Deus diz a ele: não será o servo Eliezer que vai herdar a tua herança, vai ser um filho que vai nascer de ti. E aí fica muito difícil, porque Abraão já estava ficando velho, e principalmente Sarai já estava muito velha, e já tinha cessado o costume de mulheres.
Mas algo que torna notório esta história, a experiência de Abraão e Sarai, é que o milagre ele tem por esta característica ser algo sobrenatural, algo que extravasa o cálculo matemático, o experimento científico, tem que ser algo que transcende a capacidade humana de calcular e de teorizar com raciocínios lógicos e racionais. Porque tem que ser milagroso, tem que ser sobrenatural, tem que transcender a nossa capacidade humana para que toda a glória seja dada ao Deus Altíssimo, ao poder sobrenatural. Mas a Deus tudo é possível. Então Deus está afirmando, vai ser um filho que vai nascer de ti, da tua mulher Sarai, ela vai dar à luz. No momento certo você vai entender que é milagroso, pois uma mulher já de 90 anos de idade vai conceber um filho, e deste filho vão nascer vários outros filhos, netos, tetranetos, e Israel vai encher a terra, vai ser como as estrelas do céu. Algo interessante que Deus fala para Abraão sair para fora da tenda. À noite, no deserto, é impossível nós vermos a palma da nossa mão, porque é muito escuro. Aqui em São Paulo existem tantos luminares, tantas lâmpadas LED, a cidade fica bem iluminada à noite, mas no deserto você não enxerga nada. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu, isso indica que a descendência de Abraão seria como as estrelas. É possível contar talvez de 1.000 a 5.000 estrelas num dia em que o céu está sem nuvens à noite. São os pontos de iluminação numa noite escura no deserto. Então Abraão ficou muito impressionado com a voz de Deus aos seus ouvidos, trazendo, de certa forma, um memorial eterno para a mente de Abraão. E para nós também, quando olhamos para o céu à noite e vemos um céu estrelado. A natureza, a criação fala de Deus. Como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que a própria natureza fala acerca da inteligência superior de Deus que criou todas as coisas. Então imagine que Abraão caminhou muito tempo peregrinando, cumprindo o chamado do Senhor, para atender o chamado do Senhor. E com certeza, quando Abraão entrava na tenda e dizia: poxa, estou ficando velho e cansado, os cabelos estão brancos, as minhas cãs já estão brancas, meu corpo está envelhecendo, quando se cumprirá a promessa? Antes de entrar na sua tenda, ele olhava para o céu e via o céu estrelado. E aí ele se lembrava daquela experiência. Havia uma necessidade dele ficar no escuro com Deus. E no escuro, com o iluminar das estrelas, aquilo foi inserido em sua memória. Todavia, quero trazer à memória o que me traz a esperança. O que aumentou a esperança, a fé de Abraão, foi crer nas promessas de Deus. Então, ele creu nas promessas de Deus. Ele creu no poder transcendente de Deus, que está acima da capacidade humana. E ele alcançou as promessas. Vemos que depois de ter revelado essas promessas e ter revigorado seu coração, Deus lhe faz a promessa de conceder a terra. Abraão não fazia nem ideia, né? Ele estava caminhando ali na terra prometida e não fazia ideia de que cada passo que ele dava, nas regiões onde o espaço geográfico que ele estava caminhando, ele estava demarcando a terra com as suas peregrinações. Olha que coisa maravilhosa, né? Abraão não fazia ideia. Às vezes nós estamos em luta, estamos fazendo o bem em meio à luta, mas nós estamos lançando sementes, estamos ajudando as pessoas, estamos fazendo a caridade, e tudo isso são sementes. Tudo isso vai redundar em galardão. Em certas fases da nossa vida, nós vamos ver que pessoas que ajudamos vão nos ajudar em certos momentos da nossa peregrinação, né? Davi ajudou muito alguns gentios, prefigurando o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, que abençoou a mulher cananeia antes do tempo, né? Aquela mulher foi perseverante e alcançou a cura da sua filha, né? E nós vemos bem assim Davi, que plantou, lançou semente entre os gentios, e ele alcançou favor
do rei filisteu, que era o maior inimigo de Israel. Aqui chamava Davi de um anjo do Senhor, olha só, né? E ele alcançou favor. Isso mostra que o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, faria com nós, Igreja de Cristo, né? Israel foi rejeitado porque matou o Messias, conspirou contra o Messias, e o Senhor entregou o reino, a expansão, a disseminação do Evangelho, a apologia do Evangelho, entregou isso às mãos da Igreja de Cristo. Nós, nação Brasil, nós, nação gentílica, somos servos do Senhor Jesus Cristo, apóstolos, comissionados, discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que Abraão está dizendo, né? Deus está dizendo para Abraão: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, no versículo 7, para dar esta terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Essa talvez seja a parte mais enigmática deste capítulo, capítulo 15, pois envolve, de certa forma, um aspecto cultural, pois envolve uma ritualística chamada ritual de corte ou aliança de corte, onde os primitivos assim aliançavam, digamos que 2 grandes proprietários de terra assim precisavam fazer uma grande aliança de junção, uma grande aliança de união ou de venda de propriedade para uma suposta coligação. Não vamos entrar nos termos da extensão destas coligações, mas uma coisa é bem certa: as 2 partes contratantes traziam animais e assim eles esquartejavam os animais e enfileiravam os animais. Vemos que Deus está pedindo para que Abraão pudesse entender que ele está realizando a mesma ritualística que era praticada na época em que Abraão estava vivo. Então Abraão obedece a Deus mais uma vez. Ele traz ali esses animais, esses 5 animais, esquarteja ali a novilha, a cabra e o carneiro e os coloca enfileirados. Depois ele traz a pombinha e a rolinha e não as corta, mas as deixa ali sacrificadas e todas enfileiradas. Ele atendeu, ele obedeceu a voz de Deus. E de repente passou o tempo foi passando, o tempo foi se estendendo, e vemos que algumas ameaças vieram contra aquele sacrifício que Abraão estava fazendo ali diante do Senhor. Os urubus, os corvos, as aves de rapina, as aves que comem carniça, começaram a ameaçar o sacrifício que Deus pediu para Abraão. E Abraão começa a afugentá-los. Trazendo para as nossas